Bom, vamos lá. Bom, primeiro, queria agradecer, né, a Beamworks por ter me chamado aqui para fazer essa palestra. E também queria colocar que é muito complicado a gente resumir esse tema, não é fácil. Então, no resumo que eu coloquei, tem até mais coisas do que eu vou colocar aqui, porque é difícil mesmo. Agora, se a gente no discorrer, se quiser fazer alguma pergunta, a gente vai falando, tá? Porque eu não vou me lembrar de tudo, é difícil se a gente se lembrar, é difícil mesmo. Bom, o tema é como iniciar um projeto. Bom, primeiramente a gente tem que ter uma ordem de serviço. Essa é a piadinha que, quem já foi em apresentação americana, sempre tem que ter uma piadinha para começar, né? Idiota do que dizer, mas tem que ter, né? Então eu tentei fazer alguma coisa. Mas vamos para o próximo. Bom, projeto de estrutura metálica. Projeto de estrutura metálica, eu não vou ler nem estar aqui, mas o que é o importante? Estrutura metálica é um assunto, vamos dizer assim, eu não vou puxar a sardinha, mas vou ter que puxar um pouco. É um assunto bem diferenciado, realmente. Por quê? Porque a estrutura metálica é uma estrutura onde ela é muito suscetível à parte de instabilidades globais, instabilidades locais. Então, a estrutura metálica ajuda ao engenheiro estrutural a ele ter uma noção, vamos dizer assim, um pouco melhor de concepção tal. A estrutura metálica ajuda mesmo, tá? Eu até digo que, por exemplo, inclusive quem trabalha com concreto, tem uma das disciplinas que é você fazer a análise do concreto através de bielas. As bielas nada mais é do que elementos reticulados, que a metálica, a gente fala isso no dia a dia. Então, o engenheiro de metálica pode até não fazer o concreto, mas ele tem essa noção. Eu acho que isso é bacana. Então, metálica é bem desafiador. Era isso que estava nesse texto aqui, que quando eu fiz aqui, meu filho também me ajudou. Então, tem parte do texto que ele colocou junto aqui para poder fazer. Bom, primeira coisa aqui, né, que são a concepção. Quando vocês começam a fazer um projeto de metal, um projeto qualquer, não precisa ser metálico, um projeto estrutural. Não adianta pegar, assim, como eu já vi muita gente, que o pessoal pega assim, chegou, apareceu uma cobertura, vou dar um exemplo da metálica, apareceu uma cobertura, tem uma treliça. O cara já começa a calcular. Não é assim. Vocês precisam conceber, eu falar. Para funcionar um projeto, a pessoa precisa conceber. Conceber é o quê? É fazer um croquis antes, para entender como que a estrutura ela se comporta, como que as cargas são encaminhadas aos pontos de apoio onde precisam ter, como que você pode estabilizar, assim funciona. Não adianta a gente começar a calcular só. Porque tem gente que faz isso, mas e não funciona. Eu digo que não funciona. No meu tempo, quando eu comecei, a gente fazia na mão, né? Pegava a lapiseira e fazia. Hoje vocês têm um monte de recursos para fazer isso. Eu não sei mexer em todos esses outros. Estava até comentando com o profissional até que estava antes aqui, que eu esqueci, Heitor, né? O Heitor, que ele estava comentando que ele usa eu até esqueci o nome, Visual Script. Sabe o que eu uso quando eu faço? Eu uso o Paint, para você ter uma ideia. Eu faço esquema no Paint e faço, inclusive, conexão no Paint. É óbvio que outras pessoas que estão lá, a gente às vezes, quando está fazendo projeto, usa software de detalhamento, aqueles bons. Hoje o pessoal, a maioria dos clientes querem software 3D, então precisa modelar em 3D e tal. Mas quando eu estou bolando alguma coisa, eu faço lá, porque quando eu formei em 81 no Mackenzie. Nem se pensava em AutoCAD. Aliás, como curiosidade, quando estava em 1984, veio o AutoCAD para cá, me chamaram para ser, eu trabalhava numa empresa onde eu mexia muito na área de computação. O pessoal lá desenvolveu um sistema para fazer pórticos, e naquela época, em 84, desenhar diagrama era a coisa mais maravilhosa que tinha, não tinha máquina que fazia isso, HP fazia um negocinho de nada. Aí me chamaram, né, para eu ver, e falaram, você trabalha com a área estrutural? Tem um software novo. Eu fui ver, mostrava, sabe o ônibus espacial? Tinha ele desenhado, só que naquela época ficava tudo, sabe quando tudo assim, entrecortado a linha. Eu cheguei e falei, nossa, esse software é uma porcaria. Depois fiquei sabendo que é o AutoCAD. Chamei o AutoCAD de porcaria. Falei, que porcaria de software. E você vê como são as coisas, né? Aí descobri como desenvolveu. Mas então a coisa importante, tem que conceber para começar o projeto, senão não funciona. Aqui tem 4 pilares que é importante, sabe, quando a gente está fazendo o projeto, né? Primeira coisa, né,
Eu tentei falar um pouco de projeto de edificações, seria arquitetônico e industrial, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar, por exemplo, num projeto que envolve arquitetura, primeiro, obviamente, você tem que estudar não é layout, vamos chamar de desenho arquitetônico, tem que dar uma estudada nisso, tem que ver posicionamento, normalmente, o pessoal de arquitetura muitas vezes já dá posicionamento de pilares, coisas assim. Vocês podem usar ou não usar esse tipo de coisa, mas a gente tem que ter uma análise crítica em cima disso sempre, tá? Tem que ter uma análise crítica, avaliação de lançamento, como é que a gente começa a lançar as coisas, como não começa, como é que a gente faz ou não faz. A coisa importante, quando você está fazendo um lançamento de uma estrutura, pelo menos a gente usa uma regra às vezes assim. Quando você tem pontos da estrutura que você tem pendências, ou holdings, né, como a gente falava, o que a gente costuma fazer? A gente lança as estruturas, você sempre tem que imaginar primeiro o corpo principal, aquela estrutura que vai te dar estabilidade, que vão ser as vigas principais. Vigas que vamos chamar, que não são tão, a prima da principal, não é tão principal, é a prima dela. Essa daí você põe um pouco longe dos holds. Porque se você colocar longe do hold, deixar uns vãos, uns gaps assim, se esse hold mudar, você não perde tudo. Então não adianta querer, quando você não tem informação, não dá para você fazer, às vezes, a estruturaçãozinha completinha, colocando na posição exata, porque não consegue. Então isso é um ponto, isso é uma dica que a gente faz. Isso usa muito, a dica é até maior para obra industrial até que para obra de arquitetura. Em indústria, normalmente você tem muito equipamento. E às vezes os equipamentos você não tem, você vem naquela, quando começa a fazer, você tem só o datasheet que a gente chama, não é o desenho de fabricação. Então o que a gente faz? A gente pega e lança as vigas um pouco mais longe, para depois completar. Essa é uma dica importante, né? Olhar isso também, isso é importante que às vezes o pessoal esquece. Normalmente quando começa um projeto você tem um memorial descritivo que vem. Muitas vezes a gente não lê, né? Eu mesmo não vou negar, tá aqui. Eu sou um cara assim, ó. Eu trabalho com projeto há 40 anos. Dizem que projeto é a arte de fazer e refazer, né? Não vale para mim. Porque eu só gosto de fazer uma vez só, não gosto de refazer. E quando eu faço a primeira vez, eu me dedico demais. Então eu não gosto que muda. Eu não gosto que muda, eu fico nervoso quando muda. Fico mesmo. Então, mas tem que ler. Você tem que ler, porque aqui tem coisas importantes do que vai ter, principalmente em relação a algumas especificações. Às vezes as especificações que vêm aqui não é só da parte estrutural, entendeu? Tem especificações que podem mudar o teu projeto. Recentemente mesmo eu trabalhei num projeto que precisava ser aço inoxidável. Você imagina? Aço inoxidável não, era alumínio que o cara queria. Alumínio, mas é complicado de fazer. Então, a gente precisava, para trabalhar com alumínio, por exemplo, você não pode trabalhar com qualquer tipo de perfil, não tem fornecedor, então tudo isso às vezes muda. Às vezes até a ideia do que você vai fazer muda. Outra coisa que é aqui, né? Esses detalhes específicos, dá um exemplo aqui, por exemplo, sabe quando você começa um projeto também de edificação, em que você tem, sei lá, você vai ter um skylight lá. Quando vai ter um skylight, você já sabe que naquela posição onde vai ter skylight, você já tem que imaginar que ali o skylight vai ter vidro, né? Então você já tem que imaginar mais ou menos qual que é o espaçamento que esses vidros podem ter. Normalmente o perfil que normalmente segura isso é difícil, não vai ser perfil I, normalmente não é I. Então essas coisas já tem que ir pensando antes. O cara vai pensando antes. E isso é o bolar a estrutura, que é o tal do conceber ali atrás. Então essas partes, essas 4 pontos aqui são importantes. Mas o que eu acho que é bastante importante é aqui, essa parte aqui também de analisar detalhes específicos, né? Na verdade, funcionalidade, o que quer dizer? É o seguinte, você tem que entender, quando você vai fazer também, mais ou menos o que eu coloquei agora, você está fazendo um projeto de edificação, você precisa entender também para o que ele vai servir. Porque às vezes o engenheiro esquece isso e não dá bola. Nem pensa nisso, mas precisa pensar, porque dependendo qual vai ser a servidão daquela edificação, até cargas você muda. Você imagina ou você pondera diferente do que você está imaginando. Então isso é importante, tá? A gente vê esse tipo de coisa. E, por exemplo, num prédio de indústria nem se fala, né? A gente precisa saber para que ele vai funcionar também.
Porque não existe nada, até comentei agora há pouco com um aluno meu que eu tenho no IPOS, a gente não tem tudo em livro, em norma, não adianta. Não tem um projeto que você vai falar que vai procurar no livro, que você não vai achar. Ninguém acha projeto em livro, na verdade. Você tem que pensar e ver isso. Você, na verdade, tem que elucubrar, né? Ficar pensando um pouco mais, extrapolar, e a gente tem que usar a nossa criatividade. Então, essa coisa também da funcionalidade do prédio é importante. Tá? Edificações arquitetônicas e aqui industriais. Normalmente, né? A gente escreveu aqui que a gente tem que começar, né, imaginando, normalmente numa edificação dessas, que isso aqui é arquitetônica, primeira coisa, a gente tem que entender, né, se vai ter partições internas, que tipo de partição vai ser, como que você, para você poder lançar o teu esquema estrutural, aonde você tem possibilidade de você estabilizar estruturas, aqui é um desenho qualquer, tá? Que foi colocado, para onde você pode estabilizar a tua estrutura de alguma maneira. Então, na obra de edificações é assim, descobrir também essa, como eu te falei, normalmente hoje a gente usa muita fachada de vidro nessas edificações, então a gente tem que entender isso também, ver como é que faz, pensar antes. Na indústria é parecido, imagina que, vou dar um exemplo de indústria da área a parte de movimentação. Imagina quando você tem uma ponte rolante suspensa, sei lá. Quando o engenheiro está calculando, pelo menos eu sempre costumo fazer assim, a gente começa a calcular. Na hora que você calcula, você chega numa viga, né? Mas tem que pensar também que vai ter, e a conexão que vai chegar nessa viga? Às vezes você muda a espessura da viga, não é sempre, tá? Às vezes você muda a espessura do flange da viga, às vezes você faz você localmente reforça. Mas a gente pensa isso antes. Então, às vezes a pessoa não pensa, às vezes o cara usa, né? Você já viu? Tem gente que começa a calcular, aí calcula só a viga e esquece que tem uma coisa chegando nela, e aí não dá certo. As coisas não dão certo. Então, é complicado, parece ser complicado, né? Alguém fala, puta, mas ser engenheiro estrutural é chato, né? Tem que gostar. Quem não gosta não funciona. Então, é mais ou menos uma coisa, é mais ou menos isso. Isso é um exemplo que eu quis colocar aqui. Parte normativa também, materiais, isso é importante. Na metálica é muito importante isso aqui, porque a gente tem muitos tipos de materiais que podem ser utilizados, né? Hoje, materiais, aço, obviamente tem carbono, mas tem o aço carbono comum, tem aço carbono de alta resistência, tem muitos tipos de pintura, então tudo isso é importante. Não é só a parte, isso não vai envolver muito a parte estrutural, mas é importante que a gente como projetista, a gente precisa especificar isso e as pessoas esperam isso da gente também. Normativas também, né? A gente precisa entender que normas nós vamos usar, se nós vamos trabalhar com normas, se forem trabalhar com normas diferentes, elas têm que ter o mesmo conceito. Vocês vão ver que eu vou escrever um negócio aqui depois. Vocês têm que entender que elas têm que se conversar de alguma maneira. Não pode ficar usando aleatoriamente as coisas, tá? Se eu estiver correndo, me avisa, que tem um pessoal aí, tá? Vou mais rápido. Então vamos lá. Aqui. Isso não pode misturar norma de jeito algum, tá? A única coisa que eu digo que vocês podem fazer eventualmente, sabe, vento? O Heitor até colocou. Se vocês forem pegar uma norma e sabe os coeficientes de pressão externo, que ele é função da geometria. Então o que ocorre? Mas mesmo assim, tem normas que envolvem, nesse coeficiente da norma, tá o fator de rajada. Então tem que tomar cuidado. Em norma americana, a gente tem que tomar cuidado. O pessoal olha lá, vê aquele coeficiente e aplica. Não é a mesma coisa. Tem que entender. Se conseguir pegar de uma outra norma o coeficiente de pressão, a nossa não cobre, mas ele achou numa outra norma o coeficiente de pressão, aí não tem problema, porque isso ele é geométrico. Tanto faz. O ensaio que o cara fez aqui, fez na China, fez em outro lugar, é a mesma coisa. Mas tem que tomar cuidado com essa questão do que a gente chama de coeficiente de rajada, aquele G que eles chamam de gust lá. O que ocorre? Isso muda, pode mudar. Mas normalmente a gente não deve misturar normas, tá? Principalmente se o cara falar assim, não, eu estou usando uma norma X, né? Aí eu vou usar a norma Y porque agora ficou melhor para mim. Não pode misturar, porque a gente vai perder confiabilidade. Muitas vezes, o que eu estou falando aqui, às vezes realmente pode ser besteira, até às vezes não muda muita coisa não. Às vezes nem vai mudar. Mas por princípio, a gente não deve ficar misturando normas, ficar trabalhando com a norma X, depois com a norma Y, não funciona isso, na verdade.
não é perigoso, tá? Então, é bom sempre não fazer isso. E não é só metálica, em qualquer uma, em qualquer situação, né? Aí vinha, né, algumas dicas do lançamento, né? Bom, planta baixa, né? O que a gente faz primeiro? Obviamente, a gente tem que criar... Aqui é uma fase mais genérica. Nós temos que começar a lançar, que nem eu falei, as vigas. Primeira coisa, tentar procurar fazer esquemas que sejam até mais simples. Na verdade, quanto mais simples é o esquema, é melhor, tá? Às vezes as pessoas falam, poxa vida, eu vou entregar 5.000 folhas de cálculo, não vale nada. Na verdade, o que interessa é a gente fazer esquemas que sejam simples e tenham funcionalidade, ou seja, você precisa entender como falam os americanos, o load path, como que você caminha com as cargas. Porque carga é assim, que nem eu comentava com o pessoal que trabalhava comigo. Por exemplo, colunas. Qual é a finalidade primeira da coluna? É levar carga. Primeiro eu estou pensando que a coluna vai estabilizar, mas a primeira finalidade da coluna é levar carga para o chão. É para isso que ela serve, primeiro é para isso. Então, às vezes, você pode trabalhar com uma coluna, às vezes, menor, às vezes você faz a viga, na hora de você acorticar o negócio, você pode brincar com esse tipo de coisa. Mas a primeira finalidade é isso. Como é que eu posiciono? Normalmente a gente tem que tentar posicionar em locais, que nem eu falei, que fiquem um pouco fora daquelas regiões onde você vê que tem holdings, ou você tem lugares que podem ter mudanças que estão indefinidas. Tentar fazer isso. Hoje a gente tem, com tanto advento de software, fica fácil, porque é fácil da gente ficar brincando, né? Troca uma posição, vai para uma outra posição, é fácil de fazer isso. Então, primeira coisa é tentar posicionar essas colunas, né, em pontos que não interfiram com aqueles holds, primeira coisa. Tentar fazer estruturas que não fiquem muito, como se fala, que a carga não fique fazer assim, vou até fazer uma brincadeira. A carga não pode vir aqui, subir, descer, subir, não funciona isso. Carga que está subindo e descendo, o projeto não está bom. As cargas têm que andar que nem água. A água não procura um menor diferencial para andar? É assim, você joga uma água, a água sobe, não sobe, a carga é igual. Tem que fazer a carga descer. E dessa maneira, se a gente usasse até um esquema, jogasse numa estrutura uma água e fizesse ela caminhar, é do jeito que tem que funcionar. É assim que tem que ser feito, né? Localização dos elementos estruturais, aí... opa, desculpa. Acho que eu andei 2 para trás, desculpa. O que eu fiz agora, hein? Aqui. Localização do esquema estrutural é mais a questão do tipo de vigas, depende muito do layout que a gente vai colocar, né? Desculpa, a questão do vão, depende muito do que você está trabalhando. Usualmente, quando a gente está trabalhando nessas... Hoje muda um pouco, tá? Mas usualmente em projetos, até industrial, quando está falando em piso, assim, normalmente essas vigas principais, elas podem ficar em torno de 8 a 12 metros de vão, mais ou menos. Pode fazer vão maior? Pode. A gente tem projetos que trabalham com vão de 16 metros, até viga mista, etc. Mas, em média, esses são os vãos que a gente trabalha, né? Em médias, assim, tá? Mais ou menos. E dos elementos, normalmente, quando você trabalha com elemento arquitetônico, né? Edificações, a gente usualmente trabalha com edificações ou que são autoportantes ou que elas têm a estabilidade garantida por algum sistema, que a gente chama de... Quando a gente fala contraventamento, não é que precisa ser o contraventamento que a gente está falando em X. Contraventamento pode ser parede, que vai contraventar, shear wall, pode fazer um monte de coisa. Em obras de indústria, normalmente obra de indústria, na maioria das vezes, indústria pesada, né? Não estou falando galpão logístico, indústria mesmo. Normalmente ela é autoportante. Normalmente, por quê? Porque ela tem mais vantagens, porque você não precisa se preocupar demais com a arquitetura. Então você consegue contraventar em pontos que a arquitetura não deixa normalmente, na indústria pode. Então, normalmente ele é mais autoportante. Em edificação que é edificação, vamos chamar assim, arquitetônica, né? Ela é um pouco diferente, tá? Bom, vamos passar mais um aqui. Esse aqui era só um resumo do que eu tinha falado, não tem muita importância. Deixa eu passar para cá. Essa coisa aqui é a parte interessante. Aqui é um pouco mais sobre a parte industrial que eu vou colocar, porque normalmente indústria, o que ocorre? Não sei se vocês sabem, mas as normas nossas, a nossa norma NBR 8800, ou a ISC, muitas dessas normas elas foram criadas para edificações, essa é a verdade. Todas elas foram para prédios. Depois, com o tempo, a gente começou a usar para tudo.
usava para prédio, o cara usa para fazer silo, usa para tudo. Mas ela não é, ela foi feita para prédio. Então, a parte industrial, às vezes quando o pessoal vai trabalhar, quem está trabalhando, tem muita dificuldade, porque primeiro, aqui no Brasil a gente não tem manual, né? A nossa norma é norma, não é manual. Ou seja, não tem exemplo, né? Então é uma droga, você não consegue fazer. Tem um exemplo que eu vou dar aqui, que acho que todo mundo aqui já sofreu, não sei se alguém já trabalha como industrial aqui ou não. Sabe quando você tem aqueles prédios cheios de equipamento? Como põe vento ali? Você vai botar vento em um por um dos negócios, vai ficar 10 anos, não consegue. Vai fechar? Ah, fechar também não quero fechar. Aí, por exemplo, o ASCE tem isso. Ele tem um manual, a ASCE tem um vento para estruturas petroquímicas e industriais. Aí eles estudaram isso, daí eles chegaram à conclusão que em algumas situações você consegue simplificar e pôr o vento. Recentemente eu fiz um trabalho que era para fechar uma caldeira. Tinha que fechar uma caldeira numa dessas papel celulose aí. Pô, você já viu, quem já viu um prédio de caldeira? Fica louco, é tanta coisa que tem dentro, né? Você fala, mas aqui vai bater, não dá, né? E as pessoas, às vezes, de fora, que não estão acostumadas, não são engenheiros estruturais, o cara fala, não, mas aqui não é fechado, vai passar, né? Mas é pior, quem trabalha com engenharia de estrutura sabe que, muitas vezes, essa estrutura recebe uma carga de vento maior que uma estrutura que está fechada. Às vezes a pessoa não acredita isso, mas é verdade, tá? Se não fosse verdade, a torre não caía, né? Por que torre de transmissão cai? Porque não passa o vento no meio? Não cai, então não precisa, não teria problema, né? Mas cai. Mas voltando, por que eu resolvi falar bastante de industrial? Por conta disso, que a gente não tem muito dessas informações, né, de indústria. Então, por exemplo, situação 1, equipamentos, normalmente. Daqui é uma figura para falar sobre equipamento, não tem nada a ver, né? Está falando sobre e-commerce, era só para ilustrar. Figura de equipamentos. Quando o equipamento está definido é, você tem o desenho de fabricação do equipamento, aí você consegue passar vigamentos nos pontos das sapatas abaixo, certinho. Aí funciona, aí não tem problema nenhum. E aí você consegue executar o início do teu projeto. Agora, quando ele não está, na verdade, né? Aí até ficou esse slide aqui, ó, e aí pegou até fogo aqui na cabeça do cara. O que acontece? Aí começa a tal da montanha russa do projeto, né? Na verdade. Essas palavras aqui, só para vocês saberem, meu filho que me ajudou, e quem fez isso daqui também uma parte, é a IA, a inteligência artificial, que eu dou a ideia e ela começa a escrever, ela que escreveu isso aqui. Essa palavra montanha russa, eu falava que era complicada, ela entendia. Então, se ele não está definido, o que a gente precisa? A gente precisa usar um negócio que chama-se datasheet. Datasheet é como se fosse um projeto básico do equipamento. Aí você pode usar, só que o datasheet, ele pode revisar. Pode não, ele sempre vai revisar. Eu nunca vi um projeto de equipamento que não revisasse. Sempre revisa. Então, o que a gente faz, na verdade? O que normalmente a gente faz? Quando tem definido é fácil. Você passa o vigamento em torno. Isso aqui, a sapata desse equipamento era aqui, ó. Isso daqui era só para fechar um piso, né? Ela está definida. Então, eu peguei um exemplinho qualquer. Aí você consegue. Quando ele não está definido, a gente põe uns gaps assim. Tá vendo? Você põe a viga principal, essa daqui, ó, você põe ela longe. Essa viga está aqui, ó. A outra está aqui. Tá vendo? Tem umas distâncias, umas folguinhas aqui. Essas folgas é para você poder trabalhar aqui dentro. Porque se esse equipamento muda, você não perde essas vigas. Ó. Porque senão perde. Se você colocar muito certinho aqui, passasse por aqui, por exemplo, na hora que o equipamento mudar, você tem que revisar a viga. Revisar a viga é retrabalho, né? Na verdade, você pode perder custo, etc. Para nós que estamos fazendo a engenharia estrutural, muitas vezes não vai mudar nada. Essa é a grande verdade. Porque se mudar, às vezes, meio metro para cá, meio metro para lá, não sei se o pessoal vai chegar, mas é assim mesmo. Nós não precisamos ter exatamente. Né? Hoje não sei, né? Porque hoje com os softwares o pessoal às vezes põe exato. Né? Eu sou do tempo que a gente não precisava ser exato. Engenharia você pode trabalhar com ordem de grandeza. É ordem de grandeza. Senão você vai falar que vai entrar uma mosca, né? Entra uma mosca, cai. Né? Eu até trabalhei uma vez na Engenharia, o cara estava fazendo uma ponte lá, né? Daí era uma ponte de concreto balão sucessivo para uma usina hidrelétrica. Daí eu lembro que o engenheiro falou, pô, a gente vai trabalhar na ordem de grandeza. Quer dizer que você entrar uma mosca, modo de dizer, cara, pousa uma mosca, cai a ponte. Não é assim. Então, para nós não muda, mas vai mudar muito no projeto que nós vamos entregar. Aí vai afetar prazo,
o cliente fica nervoso, e aquela história. Então, essa é uma coisa que a gente usa muito, tá? Na hora que a gente está projetando, a gente tenta colocar as vigas principais, mas se a gente puder ter a possibilidade, a gente que lança a coluna onde a gente quer, a gente às vezes troca vamos supor que é aqui, você põe ela um pouco mais longe, para poder liberar essa área aqui onde está o equipamento, para se ele for mudar, você tem margem de jogo para poder trabalhar. Normalmente a gente às vezes põe, sei lá, 1 metro para um lado, às vezes 1 metro para o outro, alguma coisa assim. Isso a gente faz muito em obra de indústria. Aí quis falar um pouco também de pisos, que a gente usa, né, e o que normalmente às vezes nem se usa muito. Isso aqui é uma passarela real de supermercado, né? Aqui é com um sistema que nem o Heitor mostrou lá na ponte dele, só que aqui é com metálico. Aqui é uma prelagem, né? Prelagem. Essa prelagem, ela é aplicada em cima da viga, ela pode ser colocada com uma certa distância e ela pode estar com um conector aqui. Ou seja, pode ser misto também. Pode trabalhar como estrutura mista também, essa prelagem, na verdade. E esse é um sistema de piso que a gente faz. Os vãos aqui, a gente não trabalha com vão muito grande para esse tipo de situação, tá? Depois eu vou contar o que é vantagem e desvantagem. Mas esse é um sistema que a gente trabalha também, um sistema de piso que pode trabalhar. Por que às vezes ele é interessante? Ele é interessante porque ele é um primo do steel deck, né? Porque ele serve de forma. Só que ele é muito mais barato que o steel deck, né? O steel deck é caro. É aquela telinha lá de 0,8 milímetros que custa os olhos da cara, é muito caro. Então isso pode ser uma alternativa, trabalhar com pré-lajes. Outro sistema é um sistema com laje alveolar. O pessoal está acostumado com laje alveolar, mas não está acostumado muito a ver a laje alveolar mista. Mas a gente faz também projeto com laje alveolar mista. Qual que é o problema? Problema 1 é que é difícil um fornecedor de laje alveolar querer fazer isso aqui. Ninguém quer fazer o rasgo. Eles não querem fazer. Nós já tentamos uma vez num projeto com uma construtora, tentar falar com o pessoal de pré-moldado, eles não querem. Aí fala, não, vou fazer, mas não faz. Aí uma alternativa, você teria que encher o alvéolo, na verdade, por dentro. É muito difícil. Mas você consegue. Se tiver alguma empresa que tenha disponibilidade e queira fazer, você consegue fazer ela mista. Então você pode trabalhar a laje alveolar sem ser mista ou mista. O mista tem vantagens, né? E como é que você faz ela trabalhar como mista, né? Você aqui, mais ou menos, essa largura é em torno de 1 metro para um lado, 1 metro para o outro. É definido. É diferente da laje mista que a gente trabalha com steel deck, onde a gente tem aquelas as larguras efetivas, que é o vão dividido, 1/4 do vão, a distância é diferente. Aqui é um pouco diferente. Então é a função dessa largura aqui, 1 metro, aqui, mais esse gap aqui, ó, que é essa distânciazinha que fica aqui, ó, entre uma laje e outra. Tem vantagens? Tem vantagem. Qual é a grande vantagem desse método? A vantagem é que você trabalha com espaçamento de vigas, menos vigas você vai ter. Quando você tem um sistema steel deck, tem muita viga secundária. Essa você pode ter menos viga secundária. Isso daqui é bom para edificações assim, ó, que tenha 1, 2, 3 pavimentos. Quando começa a ficar muito alto o prédio, aí não vale a pena, porque senão você tem. Só para içar o içamento pesa. Aí vai ficar subindo aquele peso, aí é mais fácil trabalhar com o steel deck mesmo. Mas ele tem vantagens, por exemplo, em shopping, quando não for muito alto pode ser vantagem, escola, que vai fazer, às vezes, isso é interessante. Tem a vantagem grande sobre a questão da vibração, porque aqui você tem massa. Então você tem, o que acontece? A tua onda, que a gente chama, ela amortece logo abaixo. Então, se você tem um problema de vibração, ele passa logo. Ele para logo, não fica muito tempo, porque nem um piso só metálico é complicado. Isso, tudo bem, aí você vai falar, mas a steel deck não é a mesma coisa? Mas eu digo, é uma das vantagens desse. E a maior vantagem realmente é essa questão de ter menos vigas. Você tem menos vigas, realmente vai economizar na taxa aqui de vigamento, tá? E aqui, às vezes, você consegue fazer longe. Tem essas lajes alveolares, você pode trabalhar, sei lá, tem vãos de 6, 7 metros. Chega a ter vão até quase de 12 metros que eles têm. É óbvio que ela fica pesada, mas a laje fica pesada, mas ajuda você ter menos vigamento metálico. Essa que quase todo mundo conhece, obviamente, né, que é o steel deck, que a gente usa sempre.
Temos uma grande vantagem nele. Uma das boas vantagens, né, dele é, primeiro, que ele é mais leve, realmente é mais leve, é mais fácil de você manusear, de você trabalhar. Em edificações altas ele é muito melhor. Só que o problema é que ele é muito caro. Tem o problema Bom, do incêndio dá no meio da mesma, porque na hora que você for fazer incêndio, você vai ter, de qualquer forma, você vai ter que armar ele para incêndio aqui também. Então a questão do incêndio não muda muito. Mas uma das grandes vantagens é ele ser mais leve e você poder trabalhar em edificações bem mais altas. E depois também uma boa coisa que ele faz é que ele faz realmente, quando você está com ele na montagem, durante a montagem, mesmo quando você está só com os studboards colocados, já pré-inseridos, né, que a gente chama, por eletrofusão, o que ocorre? Ele dá o travamento dessa viga aqui para o fenômeno do FLT, ou seja, da perda de estabilidade, a flexo-torção. Ele dá isso daqui, dá essa estabilidade. Então você não precisa colocar peças adicionais. Nessas vigas, às vezes, nessa questão anterior, ó, aqui, também pode. Se você olhar, por exemplo, aquelas normas que são inglesas, do SCI, tudo, eles tratam essa função. Você consegue fazer esse travamento, dependendo de certas situações, e também, ou através do que eles chamam de momento de restoring moment, que eles chamam que ela vai perder estabilidade, depois ela pode voltar, ou através do que a gente chama até pelo atrito, eles fazem essa tratativa. Mas essa daqui já é mais consolidado esse conceito, né? Então a gente costuma usar essa função na fase de que você está montando a estrutura. Fora que, como ela tem nervuras, ela ganha também em questão de rigidez. Porque fica que nem, quase se fosse o steel deck é quase uma laje nervurada, grosso modo. Então ela ganha em rigidez, você fica com a alinhamento mais longe, aí você ganha em inércia, esse tipo de coisa. É óbvio que uma das desvantagens desse sistema e dos outros que a gente está falando é que a gente está com a laje todo por cima. Existem sistemas também que a gente chamava antigamente de slim floor, onde colocava a laje aqui apoiada na aba inferior da viga, né? Mas elas têm o funcionamento dela não é tão bom assim, mas funciona também. E isso ajuda que aparentemente deixa o sistema mais com pé direito maior, tá, e etc. Você consegue ganhar em pé direito, mas o ideal, vamos dizer assim, trabalhar, normalmente a gente tem trabalhado até grande parte das edificações com as lajes ainda por cima das vigas, né, na verdade. Aí outros pisos, para quem não está pensando, isso aqui é coisa de indústria, tá? Que, na verdade, os outros pisos, para quem não está acostumado a ver, que seriam, né, piso para indústria, piso de grade, chapa expandida, chapa xadrez. Essa daqui, ó, eu não gosto de usar, eu acho que ninguém usa, e se eu vejo um projeto desse, eu estou andando, eu só piso aqui, ó. Na viga, eu não piso aqui. Chapa expandida, desculpa se tem alguém, vai chegar aqui, vai ver tem alguém aqui que fabrica chapa expandida. Chapa expandida é uma droga. É uma droga, porque primeiro não aguenta nada, né? E é muito ruim. Quase a gente não usa mais isso. E ela é muito suscetível à questão de corrosão também. Eu já vi teve um acidente uma vez na época, hoje chamamos em Minas, lá na Cosipa, chamava Cosipa lá antigamente. O cara pisou aqui e cortou a perna aqui, ó. Ela abriu, entrou com a perna, o operador lá que estava andando. Ela era muito suscetível a esse tipo de coisa. Bom, chapa xadrez é o que a gente usa em certas situações onde você precisa ter um piso que não tenha, que não vai cair nada embaixo, alguma coisa assim. Você pode usar ele também como um elemento, obviamente, de travamento das vigas. Não só travamento, como a gente hoje quase não faz isso, mas sabe quando você tem a gente, isso aqui é um íon. Né? Vou falar que nem eu falo, tem um professor no Mackenzie que quando eu falava assim, falava, veja essa viga espírita aqui, ó. Ele falava, é verdade, esse cara existe, chamava Sonino, professor do Mackenzie da minha época. Então veja a viga aqui. E em cima da viga tem a chapa xadrez. Essa chapa xadrez, se você processasse isso por elemento finito, a gente nem faz isso, mas antigamente a gente usava o quê? Uma área de influência que era 12 TW, 12 vezes a espessura. Isso é uma dica. A gente usava esse 12 TW e fazia o quê?
a viga e considerava aquele pedaço de chapa em cima, aumentava a inércia da peça. A gente usou muito isso na Engevix, para fazer algum projeto desse tipo de coisa. Hoje, é difícil a gente ver, mas se vocês analisassem isso com o elemento finito, botar a viga, botar a chapa junto, você vai ver que ela vai trabalhar em conjunto, na verdade. Só que não pode esquecer que quando você fizer isso, o detalhamento dessa peça tem que estar condizente, tá? Isso é uma coisa até que eu queria colocar aqui. Minha palestra é assim, viu? Eu vou lembrando e vou falando. Então, por exemplo, detalhamento. Tudo, quando vocês quiserem projetar alguma coisa, tudo dá para ser feito. Vou dar um exemplo que apareceu uma vez para nós também. Eu vi um prédio, o cara considerou a escada travando. A escada era um elemento de travamento. Falou, está errado? Não está errado. O que está errado é que a pessoa não falou para a pessoa que vai detalhar que a tua escada está funcionando assim. Nem o cliente sabe, ninguém sabe. Mas então não funciona. Se você disser, se tudo estiver claro e o teu detalhista também souber, porque na hora que a escada está trabalhando como um elemento de contraventamento, a conexão dela vai estar sujeita ao esforço de tração. E o cara não faz isso. O cara que vai detalhar, porque você sabe disso, todo mundo sabe aqui. Quando vai detalhar, você já viu alguém chegar, na bem da verdade, vamos dizer, muitas vezes, a gente faz a especificação, tudo, mas muitas vezes o cara, não estou falando uma obra tem uma qualidade boa, mas tem muitos lugares, às vezes o cara detalha, não conversou com o engenheiro estrutural. Começa a detalhar e está acostumado a fazer. Por que uma escada? Ele fala, bom, uma escada eu vou colocar uma cantoneira, sei lá, de 3 por 5,16, vou botar 2 parafusos de 3 quartos, porque é sempre assim. E acabou. Mas se essa escada estivesse funcionando como elemento, vai dar problema. Então, tudo dá para fazer na engenharia, na nossa parte de metal, tudo dá, mas como eu falo, você tem que tentar no campo, ou o que você vai construir, está coerente com o teu modelo analítico. Porque o que a gente faz na engenharia, no fundo, é isso, é fazer um modelo matemático para tentar simular o que está na realidade. É isso que a gente faz. Né? Então, se você conseguir fazer isso, ótimo. Então, se você conseguir conversar com outra pessoa também. Mesma coisa com lunas. Já coluna de vento? Todo mundo, quando acho que aprendeu, quando faz coluna de vento, não põe. Às vezes, quando chega no último, põe aquele furo bilongo da coluna de vento. Por que fez isso? Porque todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz, é porque o cliente, antigamente, quando o cara vê uma coluna de vento, o cara pensa o quê? Que essa coluna não serve para nada. Então, se você pegar a coluna de vento e de repente você prende a tua tesoura ou qualquer elemento, o cara arranca a coluna de vento e a tesoura vai entrar em colapso. Então, o que ocorre? Mas pode ser feito. Tanto que nos prédios pré-engenheirados, aqueles prédios que hoje quase não se vê mais, que são aqueles prédios que tinham aquelas seções variáveis e tal, no final, a gente chamava de end wall aqui. Lá era diferente. Lá a viguinha era bem fininha, assim, ó. Mas todo mundo sabia que aquilo não podia mudar. O problema é que aqui a gente não tem essa conversa às vezes, então fica confuso. E obviamente na obra, e não adianta botar também em desenho, muito menos em memória de cálculo, porque quando vai numa obra dessa, uma obra qualquer, não precisa ser de indústria, você acha que alguém vai andar com a memória de cálculo e com o desenho? Não vai, o cara pensa e te arranca fora. Por isso que a gente tem que tomar certas precauções. Mas que dá para fazer, dá. Aí vem grade, né? Grade é um sistema também que se usa demais em obra de indústria, né? E às vezes também se usa em obra de edificações, dependendo da área que é a área mais técnica, a gente chama, né, de área técnica. Grade é mais caro, mas ela é bem mais rígida, ela é mais resistente também ao meio ambiente, porque normalmente, grande maioria delas ela é galvanizada, né? E a única desvantagem é que a grade, ela não promove travamento da vigamento metálica, não promove, tá? Não promove travamento. Então, tem gente que às vezes pensa que promove. Não vou dizer que se você, normalmente uma grade com 1,5 metro, assim, porque a grade, a gente trabalha, vamos assim, em torno de 1,20 metro, 1,5 metro no máximo. Senão ela é em barriga. Mas na hora que detalha, às vezes o pessoal faz uma contínua. Então imagina que a grade tenha, sei lá, mais que 1,5 metro, mas porque ele passou por cima para fazer o detalhamento. A gente põe, quando ela é de 1 metro até 1,5 metro, o cara põe 4 gramas. Quando tem mais, põe 8 gramas. Pode ser que, de repente, se ela tivesse, sei lá, um monte de gramas,
Não vou dizer que isso daqui não serviria para coibir o movimento lateral da viga, né? Porque não sei se vocês vão saber, na hora que tem a viga aqui, imagina, quando tem aquele fenômeno da flexo-torção, o que vai acontecer? Vai comprimir o flange, né? Aí o flange não sabe o que fazer, não vai poder ir para baixo porque está tracionado, ele vai tentar ir para o lado. Ele vai para o lado e anda. Então, ele torce e desloca. Se você conseguir pelo menos um desses, você limitar, você já ajuda muito. Então, pode ser que, não estou falando que isso não pode ser que se você tivesse mais, até a grade travasse. Então, eu digo, nada, é tipo assim, como dizia, acho que é Newton que falou isso, as verdades de hoje serão as mentiras do amanhã. O que eu quero dizer é, pode ser que o que nós estamos falando aqui, pode ser que no futuro mude, tudo isso mude, mas não quer dizer que é uma Bíblia que eu estou falando que não trava, não vai travar nunca. Se alguém estudasse, se alguém fizer um produto que de repente se prendesse mais e ficasse economicamente viável, pode ser que isso até trave mesmo. Então eu quero dizer que nada é definitivo, as coisas podem mudar. Tá? Então aqui eu fiz algumas vantagens e desvantagens, né, que tinham dessas peças. Por exemplo, lajes alveolares mistas, né, aqui. Vantagens. Ela tem maior massa, obviamente, ela tem bom amortecimento, então o desempenho dinâmico ela é muito boa. Ela dá diminuição do metro quadrado do vigamento, porque a laje alveolar fica longe, então a taxa é boa. Proteção contra incêndio sem necessidade de armação mais específica. Ou seja, como ela é uma mistura de concreto, é óbvio que as armaduras dela, que a gente chama de armadura passiva, né, porque essas lajes têm armadura ativa que ela é protendida, né, é uma pré-proteção. Mas a armadura passiva, ela já consegue fazer essa função. Agora, desvantagens. Ela tem o peso dela é muito alto, então é difícil de fazer o içamento. Preenchimento dos alvéolos, também próximo do apoio, com aqueles buracos, né, que ela tem. É difícil se o cara não fizer um rasgo, o fornecedor fizer rasgo, não viabiliza, na verdade, né? Necessita de análise e a torção das vigas metálicas durante a execução. O que é isso? Depois vocês vão ver aqui, as vigas que são de extremidade, normalmente você não consegue, né, chegar com a laje, passar até o final. Normalmente você põe ela pode gerar torção na viga de extremidade. Tem que tomar um certo cuidado. As pré-lajes, que são aquelas lajinhas fininhas, né? A mesma vantagem, ela também tem uma massa maior, a parte mecânica muito boa, proteção também contra incêndio parecido. Na verdade, aqui você adiciona, né, as armaduras adicionais que precisaria ter, mas ela também é boa, ela vai funcionar de uma maneira melhor que o steel deck, obviamente vai funcionar. E um menor peso para ser içado. Isso é uma vantagem dessa prelagem. E já serve de forma também, na verdade. Desvantagem. Necessita de capeamento maior, né, na verdade, normalmente. Capeamento é quase... aqui nem a palavra capeamento nem é boa. Praticamente quase que a laje toda, porque a prelagem é muito fininha. E aí ela também pode gerar torção nessas vigas de extremidade, né? Trava também, às vezes parcialmente, contra o FLT durante a execução, se a gente considerar o mesmo conceito das lajes alveolares, né? Isso daqui já vi num lugar, mas não é muito comum, tá? Como ela é justaposta, teve lugares que eram lajes de cobertura, esse tipo de coisa assim, e não foi feita uma impermeabilização boa, e entre as lajes infiltrou. Ela tem um elevador, teve uma infiltração, começou a infiltrar e saía você via assim, como se fosse esse painel aqui, né? Que a gente tem aqui atrás, entre os interstícios, começavam a sair infiltração. Então isso é uma desvantagem. Steel deck, vantagem, baixo peso, tem muita rigidez devido às nervuras, né? Facilidade de içamento, trava a viga contra o FLT. As outras também até travam, mas essa daqui é certeza absoluta. Você vai trabalhar com menor quantidade de concreto, isso é um ponto verdadeiro. A quantidade, né, de concreto por metro cúbico é menor aqui realmente, mas tem a desvantagem. Necessita de maior número de vigas secundárias. Daí dá um maior preço por metro quadrado e fora o preço dela específico já é alto, né? Necessita de armação específica para combate a incêndio, aí não tem jeito. Vai precisar, porque o steel deck não vai aguentar. O steel deck ele vai, na verdade, vai derreter, né?
benzite a gente não vai usar, tem que trabalhar com a armadura a mais. Então, tudo vai ter vantagens e desvantagens. Né? Na parte industrial, grade. A grade tem boas vantagens, né? Tem grande rigidez, boa proteção contra a corrosão, porque ela é galvanizada, fácil instalação. Isso aqui é bom também, porque ela é fácil de instalar, ela permite bastante recorte. E a fixação é por grampos. Ela é fácil aqui, isso é bom, porque em indústria normalmente tem muito recorte, então ela é interessante. Desvantagem, ela só suporta, obviamente, a carga numa direção só, ela não trabalha nas duas direções, a grade trabalha só no sentido da barra portante. Então, às vezes você, por conta disso, você precisa usar, às vezes, espaçamentos menores. O preço dela, tem uma desvantagem que o preço é alto, né? A grade tem um preço mais alto que se for comparado a essas outras duas aqui. E não trava com o FLT. Chapa xadrez é interessante, permite, né, esse isolamento de áreas com umidade, também onde áreas que podem ter alguma coisa que pode cair da parte de cima para a parte de baixo. Ela ajuda no travamento, ajuda não, ela trava o FLT por conta que ela trabalha como um diafragma, né? Lá em cima, então consegue trabalhar. A instalação é também mais simples de se fazer. Em certas situações, pode enrijecer a mesa superior. Aqui faltou até aqui, com largura fictícia. Aquilo que eu coloquei, que no passado a gente às vezes usava essa largura efetiva aqui. Uma dica aqui, quando for fazer o detalhe, né, de solda dessas chapas xadrez, você tem que fazer a solda por cima. Não faz nunca por baixo. Se você é por baixo da viga, distorce. Vai dar distorção, empena, tudo fica uma droga. Tem que ser por cima, tá? Não funciona por baixo. Não funciona. Essa experiência, obviamente eu não trabalho só com... Minha maior parte de experiência sempre foi com projetos. Eu trabalhei num fabricante também, mas quem me falou isso era uma pessoa que trabalhava com offshore. Porque em offshore o pessoal às vezes costuma querer fazer todo esse trabalho, às vezes por baixo. Só que não é que não dá para soldar. Dá, mas tem que tomar muito cuidado. Se soldar errado, ela começa a empenar tudo. Então, a dica é, solda por cima e a gente solda normalmente intermitente, né? Por cima, para poder prender a chapa xadrez. E essa outra aqui, que é essa daqui, eu acho que eu ia só colocar a desvantagem, na verdade. Desculpa, tem a desvantagem da chapa xadrez. Baixa rigidez, né? Ela tem problema de deformação. Normalmente, se você dimensiona uma chapa xadrez, o dimensionamento, vamos falar no estado limite último, sempre dá uma espessurinha ridícula. Vai dar 3 milímetros, não vai dar nada. Ela pega só na flecha. A flecha quando chega na flecha, não passa nunca a flecha. Então não adianta. Aí você tem que ficar pondo tudo assim, ó, um por um monte de coisa. E a pessoa às vezes não entende. Por que não entende? Porque às vezes você vê em muitos lugares, quem já trabalha, às vezes da indústria, porque o pessoal põe longe assim, daí o cara caminha, você já viu quando caminha faz assim, bom, parece que está caminhando dentro, em cima do colchão, né? Está errado, né? É isso que eu digo, que engenharia tem que pensar nisso também. Tem muitas coisas que são falhas de projeto que o pessoal acha que é problema de vício que a construção tem depois, mas não é vício, foi falha do projeto no início às vezes. Isso ocorre demais com vento, né? Pode ver vento, vai falar, não, deu um problema aqui, deu um vento, mas foi uma fatalidade. Às vezes não é fatalidade, não. É que a estrutura foi mal projetada. Só que aqui ninguém não tem a gente não tem uma engenharia que chama engenharia forênsica. Em outros países tem isso. Você faz, o pessoal depois vai estudar o que aconteceu e põe num papel e fala, aconteceu isso. Não é só para pegar a pessoa que fez e questionar, falar, não, você fez errado, não é isso. É para dar disseminação do conhecimento. Isso é importante, tá? Então, voltando ao assunto aqui, ou seja, ela tem os problemas de deformação, necessita de solda para instalação, então é mais complicado. A grade a gente faz com grampo, não precisa de solda, né? E precisa de maior número de vigas. Chapa expandida eu ia só colocar desvantagem, mas eu botei ainda uma vantagem, né? Que é o baixíssimo peso, é a única vantagem que eu vejo. Desvantagem, ela é muito deformável, não trava FLT, necessita de solda para instalação também, necessita também de um número maior de vigas aqui, porque normalmente você tem que ficar umas viguinhas a cada 80 centímetros, é uma droga, não funciona legal. Muito ruim. Aí eu quis mostrar sobre aquela questão da torção, na verdade. O que ocorre? Porque o pessoal, às vezes, quando vai colocar, isso aqui é durante montagem, às vezes, né?
você vai ter uma viga, você tem uma laje aqui daquelas alveolares ou qualquer outro tipo de coisa, você vai fazer assim, obviamente o que vai acontecer? Vai torcer a viga aqui. Para não torcer alguma coisa, você teria que trazer, ela teria que passar pelo menos em relação ao centroide aqui, pelo menos vir aqui no meio, para ela não torcer. Você vê aqui, ela vai torcer. Então, existem algumas maneiras de contornar, né? Essa maneira aqui é um critério que se usa, por exemplo, para as vigas intermediárias, o SCI comenta sobre esses momentos que fazem a restoring moment, que eles chamam, que faz o reequilíbrio da estrutura. Então, isso existe, pode ser considerado também. Às vezes, o que a gente faz? Esse é um critério. Normalmente, se é uma laje aqui, quando é uma laje normal, que você consegue, mas a gente tem steel deck. O que acontece? Você vai colocar um steel bolt aqui, então você passou, a carga está apoiada aqui, onde é o lugar mais rígido? Ela vai estar apoiada aqui, está no centroide aqui. Quando você tem uma pré-laje, às vezes a gente já fez casos assim, que ela vinha aqui, você precisava prender de alguma maneira, mas eu preciso passar com a viga. Porque se eu não passar, dá problema. Outra coisa que às vezes ocorre também é o seguinte, aí tem que analisar. Dependendo de como for a rigidez desse flange, né? É que aqui vai estar presa, né, com o steel bolt, mas dependendo da rigidez do flange, a rotação não dá aqui, a rotação às vezes dá aqui, ó, na borda, em vez de dar aqui, ela dá aqui. Então, essas coisas a gente precisa às vezes pensar, mas usualmente, se você passa a peça pelo centroide da viga aqui, você elimina o problema de torção. Outras coisas que se usam, mas aí é muito raro, a gente não usa muito isso, é durante a fase de montagem, tentar colocar alguns elementos para coibir essa torção. Só que para colocar isso daqui, é um elemento adicional, vai ficar mais caro, essa ligação tem que ser a momento, aí fica mais chato, então não vale muito a pena. Então, só tomar cuidado, isso aqui é só mais uma dica, que quando você tem lajes, tem que tomar cuidado durante a montagem. O steel deck é mais fácil, porque normalmente ele passa mesmo, então fica mais fácil. Agora, lajes, se for pré-laje ou laje alveolar, principalmente alveolar, tem que tomar cuidado principalmente nas vigas de extremidade, assim, ó. Às vezes o pessoal vai montar e põe a laje aqui, daí a viga vai torcer. Então tem que tomar um certo cuidado nisso. Aqui eu quis comentar sobre, eu ia falar sobre engaste, aqui daí eu quis explicar um negócio. Acho que muita gente já sabe disso, mas o que ocorre? Se você tem uma viga aí, aqui eu peguei um exemplo de uma viga qualquer aqui, um W de 410 por 60. Se você calcular o momento de inércia da mesa, da alma e depois somar, você vai ver que o momento de inércia da mesa pega mais ou menos mais de 80% do momento, ele é peso pelas mesas. E 13 e 16% pela alma. O que significa? Que é o seguinte, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Se você pegar isso aqui, se eu fizer assim, ó, eu tenho que fazer mais força para segurar. Agora, se eu faço assim, eu faço menos força para segurar. Ou seja, o engaste numa viga, normalmente, ele vem por onde? Grande parte do momento vem pelas mesas. É por isso que a gente segura a mesa no engaste, por causa disso. Dá para engastar pela alma? Dá. Se você tiver, por exemplo, uma forcinha assim, uma forcinha pequena, consigo engastar pela alma. Mas, às vezes, você precisa enrijecer mais. Então, um exemplo que eu quis dar aqui, e tem uma plaquinha ali, eu tenho que correr um pouco. Isso aqui, por exemplo, é o normal. Eu falei, ó, isso é o que estamos acostumados a ver. Engaste desse jeito, são essas ligações. Isso aqui é um exemplo, acho que até do IDEA. Ligação assim, onde você prende os flanges. Ó. Prendeu o flange, engastou. Ou está soldado aqui. Agora, isso aqui também gasta. Na verdade, quando você conhece as mãos francesas, isso engasta, porque isso forma um binário aqui. Ó. Isso engasta. Para eu aprender que isso daqui engastava, eu estava na Engenharia, isso era recém-formado. Eu acho que demorou mais de 6 meses para eu descobrir que isso daqui fazia engaste. Eu não sabia disso. Para mim, engaste era sempre assim. Não sabia que isso daqui podia fazer engaste. Então, entender, né, tal. E aí foi. Então, eu quis mostrar aqui, ó. Isso é engaste, ó. Forma esse binário. Então, engastou aqui. Esse é o momento do engaste. Tem vantagens. Por quê? Ele gera um bom engastamento, porque essa distância é grande. Então, o binário é grande. Então, o engastamento é bom. Você pode fazer todas essas ligações são articuladas. Aqui é uma articulação. Aqui, a ligação dessa mão francesa é uma articulação. Não precisa fazer ligação cheia de parafuso para fazer menor. Antigamente, aqui, ó, tá vendo? Era assim, ó, e até no cálculo é bom porque diminui o tempo, né, de modelagem. Hoje,
com o software, por exemplo, até que a Beamwork para ter uma ideia rápido. Antigamente, quando a gente tinha uma ligação a momento, fugia da ligação, porque era chato de calcular. Ligação a momento é chato de calcular. Então, a gente fugia da ligação, era mais fácil fazer assim, né? Faz assim, sabe quem gasta, a gente fugia. Então, estou dando dica do cara mais velho, né? Mas hoje, se quiser fazer engastado, pode. Outra coisa é que às vezes sempre me perguntam isso. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma torre. Aí tem um buraco. Aí o pessoal fala, mas aqui não tem que engastar? Não. Isso daqui já está estável, na verdade. Se você tem, essa aqui tem uma ligação, é como se fosse uma grande ligação a momento aqui. Essa parte aqui gera um momento, mas ela não precisa, essa ligação não precisa estar engastada, na verdade. Se você quiser melhorar a rigidez, aí você engasta, fica um quadro aqui. Mas não precisa. Então, esse tipo de coisa não precisa engastar. É uma dica que o pessoal sempre pergunta. Às vezes acontece isso, o pessoal tem buraco, aí o cara quer engastar, mas não precisa, que ela continua estável. Se vocês processam, vocês vão ver que isso vai acontecer. Tá? Outra coisa, aqui um cara fugindo, né? Viga torção, viga aberta torção. Viga aberta torção, ninguém gosta, na verdade. Vai falar, pô, mas hoje é fácil, né? Pode processar. Mas viga aí não funciona bem a torção. Porque tem dois fenômenos. Isso daqui chama-se a torção pura. São as tensões de Saint-Venant, que a gente chama. Que tá vendo esse caminhamento com essas flechinhas aqui? É a torção pura. Só que existe um outro fenômeno que aparece, que é o empenamento. O empenamento da seção, ela não permanece plana, a seção aqui. E esse empenamento, ela gera tensões normais aqui, ó. Tensão normal que vai se somar à tensão de flexão. Então, se você calcula uma viga torção, essa tensão é pequenininha, não dá quase nada, mas essa dá. Aí, na hora que você soma o que você tinha de flexão mais esse pedaço aqui, vai estourar. Então, vigas que são, toda viga que é uma viga e a torção, não vale a pena. Aí, o que a gente faz? Faz assim, ó. Tem torção, por exemplo, aqui, ó, deu torção, você pega e transforma a torção em flexão. Ou seja, aqui tem a viga aqui, aí, essa era aqui. Aí, normalmente você tem uma outra trave em algum lugar. Aí você passa uma viga aqui, ó, e vem para cá. Como se fosse uma viga biapoiada com um balanço. Aqui, ela tem que dar continuidade. Então, essa ligação aqui tem que ser momento, ó, de um lado e do outro. Isso é um exemplinho, ó, de um lado e do outro. Aqui pode ser articulado. Aí você transforma torção em flexão. Isso é uma coisa que a gente usa bastante. Recentemente também tinha um projeto com um rapaz aqui na frente, tinha uma pele de vidro assim, ó. E aí estava dando torção, só que é o seguinte, o cara não considerou a torção. Porque às vezes tem software que, pelo default, não verifica a torção. Não vou falar até o nome de algum software, não é o CIA, tá? Mas tem software que faz isso. E aí o cara vai, não faz, se a pessoa não setar, não calcula. Por isso que para você, o engenheiro, por isso que a parte que eu digo assim, ele tem que, para usar software, ele tem que entender. Ele tem que entender da engenharia estrutural, não é só usar o software, porque às vezes o software, ele não está errado, o software nunca erra, eu vou dizer, 99% das vezes o software nunca erra. Quem erra é sempre a gente, tá? A gente que importa, mas o software é difícil errar. Muitas vezes é difícil ele errar. Ele vai dizer o que colocou. Bom, isso aqui é a questão de equipamento, isso é uma coisa também interessante. Vou ver um pouquinho. Equipamentos, por exemplo. Quando você faz equipamento, o interessante é que você tente que a flecha, a deformação das vigas de suporte fique mais ou menos parecida. Porque senão acontece isso. Ó. Se tiver uma viga aqui, você botou vigas iguais, e uma tem um vão maior, que nem, por exemplo, está aqui, ó, que é essa viga aqui, ele vai tentar se deformar. E se ele deforma, a carga que você imagina do equipamento distribuído entre os vários apoios não é mais igual. A carga muda. Então, se você dividiu em 5 partes ou 6, não é mais em 6. Então, o que se fazia antigamente? Fazia assim, sei lá, o equipamento tem 6. Então, a gente divide a carga por 4, por exemplo. Isso era uma maneira simplificada de levar em conta que isso podia acontecer. Então, lembre que isso aqui é importante também quando fizer. Isso é real também, tá? Isso aqui é real, é um equipamento de verdade que acontecia. Outra coisa, quando vocês vão apoiar, sempre apoia assim, ó. A sapata do equipamento passa pelo centroide e põe o furo aqui, ó. Não o contrário. O contrário dá a tendência a você torcer a viga. Se for o inverso, não torce, porque na hora que ela tentar torcer, tem essa massa do equipamento. A massa do equipamento segura.
Você não vai fletir o equipamento. Então, isso é uma dica, tá? Na hora que vai desenhar, sempre que tem essa parte do equipamento, ela passa e aí você parafusa aqui. É como se o CG da chapa tivesse mais ou menos aqui, ó, junto aqui. Se ela está ao contrário, mais para cá, ó, fora do centroide da viga, pode dar problema, pode dar torção, ela pode fechar assim, ó, a viga do negócio. Agora, quando não consegue, aí o que a gente faz? Aí você põe uma outra viga na posição, não conseguiu fazer daquele jeito, aí você põe uma viga, faz essa viga transformar a torção que está dando aqui nessa daqui, transformar em flexão nessa viga aqui. Ou seja, você transforma a torção em flexão, resolve o assunto também. Tá? São coisinhas assim que eu estou colocando, parece coisa que jogaram, mas são algumas coisas que eu me lembrei de dicas que a gente às vezes usa isso no projeto. Isso aqui balanço grande, eu escrevi de balanços grandões. Por exemplo, isso aqui é uma coisa normal, né? Isso aqui não tem nem dúvida, é passar uma ligação a momento, você tem que botar de um lado e do outro. E isso daqui é uma coisa também que a gente às vezes usa, parece esquisito. Para obra de arquitetônica, inclusive usamos agora, não era bem arquitetônica, era meio industrial, mas meio arquitetônica. O que se faz? Tem a viga, aí você põe um montante embaixo, passa aqui uma trelição assim por baixo, para criar um balanção grande aqui. É um jeito de se fazer estruturações de balanços grandes, né? Eu sei que muita gente aqui já trabalha com isso e isso talvez não seja novidade, mas eu resolvi pouco. Essa aqui é monovia, curva, mesma coisa. Aqui você vai ter a corda, né? Imagina que a monovia tem essa coisa que eu tentei desenhar na curva aqui. Aqui vai ter uma corda, ó. A corda, a carga vai estar excêntrica, né? Na corda da monovia. Então o que é a corda? Você pode ter uma excentricidade da torção. O que a gente costuma fazer? Na região onde você tem a curva, a gente põe apoio. Cria um apoio aqui, para que ela tenha a excentricidade que vai aparecer aqui do carregamento, por conta que a monovia é curva, a excentricidade fica pequena. Quanto menor a excentricidade, melhor aqui, esse tipo de estrutura. Pode calcular a torção? Pode, mas normalmente essas vigas de monovia são vigas Is, né, W, tem pouca rigidez. Então não é muito bom. Está acabando já, tá? Aqui é o seguinte, aqui é uma cobertura, eu quis colocar a questão de cobertura. Usualmente, né, se você tiver cobertura, a gente costuma trabalhar com esses contraventamentos transversais para travar uma tesoura, normalmente em torno de 60 metros, não é o contravento que está embaixo, se aqui fosse um prédio, não é aquele que está travando o contraventamento longitudinal. Isso aqui é mais para você dar um esquadrejamento até na estrutura. Às vezes, esse daqui está funcionando efetivamente, esse aqui, e os que estão intermediários é mais para esquadrejar, que a gente chama de estrutura. Normalmente em torno de 60 metros. A gente trabalha aqui, ó, os X, né? Se for barras usuais, não for ferro redondo, normalmente do 30 e 60. Agora, ferro redondo, a gente costuma começar até com 18 graus. Pode ser bem abatido assim, na verdade. Eu sei que muito abatido, ele não vai funcionar tão bem, mas funciona de qualquer maneira. E o ferro redondo é mais fácil de você detalhar com a inclinação bem forte aqui. Isso também é um negócio interessante, de esbeltez, né? As esbeltezes, quando são perfis normais, eu botei como L aqui. Normalmente a gente trabalha com uma esbeltez menor que 300, não vai ter carga dinâmica, né? Se tivesse carga dinâmica, isso aqui devia ser 240, mas como em cobertura não vai ter, então nós vamos trabalhar com 300. Quando é barra redonda, isso aqui não existe. Barra redonda não tem limite, né? Da esbeltez atração. Mas as práticas, assim, da gente que era mais velho, a gente trabalha com um lambda fictício, em torno de 2.200, mais ou menos. Se ela tem isso, esse ferro redondo está bom. Isso daí veio daquele pessoal que veio na década de 70, que veio, realmente eu era criança, mas quem me contou, o pessoal que veio da década de 70, vieram muito russo aqui do Brasil, esses caras que vieram para cá, na época para trabalhar com instrumentário, isso daqui era um critério prático. Não existe. Se eu entrar na norma, vai falar que barra redonda não tem limite. Mas existe um certo critério para não ficar assim. Senão, às vezes, parece está botando um arame lá, né? E não pode, na verdade, senão dá problema. Então, isso é uma regra prática só. Aqui eu quis mostrar, isso é importante. Toda vez que você tem ou viga ou treliça, todo o apoio de qualquer viga ou treliça, você não pode deixar rodar. Você tem que coibir rotação. Isso é normativo, tá?
Porque senão dá instabilidade. Você não pode ter uma viga ou qualquer que não apoie, ela roda. Não pode. Então você tem que prender. E isso é um negócio que eu quis colocar, que quase ninguém mais usa isso hoje. Tipo assim, vale para tudo. Imagina que você tem um sistema aqui, ó, de contraventamento e outro aqui. Você vai ter, obviamente, esse montante aqui, que vai ter que ser um montante que vai ter que ficar com pressão. Essa peça, você pode trabalhar a tração, esse X aqui, e tudo esse que está aqui, todo esse do meio, pode ficar tração. Por quê? Se ela perde estabilidade para lá, ela puxa. Se ela perde estabilidade para o lado, puxa também. Muita gente hoje muitas pessoas pararam de usar isso aqui, ninguém usa mais. E isso economiza, porque se você tiver, imagina que você tem uma cobertura, aqui você colocou um perfil, aqui você colocou ferro redondo. Imagina que isso é um contraventinho, como se fosse isso daqui, ó, por exemplo. Aí aqui, ó, pode ser um ferro redondo também, para segurar, porque ela só tem a função de segurar. É óbvio que quando você detalhar o ferro redondo, não pode botar, isso aqui é um I, ó, esse aqui está mal desmontado, mas você não pode botar ele no meio do perfil, assim. Você tem que pegar, prender com uma nervura para mobilizar. Essas coisas que o engenheiro estrutural tem que ver. Né? Se você, no modelo estrutural, vai estar bom, porque o modelo é baixo, né? Vai ter uma coisa que começa. Você tem que pensar que na hora que você vai. Eu tenho um perfil que tem um tamanho. Então, botou um negócio aqui, tem que pensar que se eu puxar, vai acontecer alguma coisa com essa alma aqui. Então, eu preciso enrijecer. Essa é a ideia. E acho que agora. Só para terminar, que é a placa, isso aqui eu queria colocar, placa de base. Né? Placa de dureza, todo mundo está acostumado a ver, mas eu queria mostrar isso aqui. Todo mundo está acostumado quando calcula, às vezes fala assim, não, eu preciso calcular a placa de base, e as normas, normalmente, não os softwares mais modernos, mas as normas, elas faziam o quê? Elas imaginavam que você fazia como se fosse uma tensão quase que uniforme. Imagina uma placa apoiada, uma placa só a compressão, uma tensão uniforme. Se você tinha uma coluna muito grande, a placa tem que envolver ela para poder acomodar. Aí, para você conseguir chegar com uma tensão uniforme a 10 km de distância, tem que botar uma placa dessa grossura, assim. Então, o que ocorre? Fala, mas eu tenho um negócio que tem 10 kg, por que eu não posso apoiar aqui na madeira? É a mesma coisa, porque você tem que avaliar isso. Hoje, a função é o quê? É avaliar a tensão que está embaixo. Então, hoje, isso aqui é um exemplo do IDEA. O que acontece? Os softwares fazem isso automático. Isso é bom, porque antigamente tinha muitas placas, a chapa, por exemplo, simples dessa, no momento também vale também, chapas a compressão bem simples, que começava a dar uma chapona desse tamanho aqui, só porque o engenheiro tinha uma coluna grande, ele tinha que pôr a chapa em volta, e a norma dizia que tinha que chegar com a tensão que estava aparecendo nesse ponto e a que está aparecendo a 10 km de distância tem que ser a mesma. E não precisa, na verdade. É como se fosse, você pode apoiar aqui me desligaram aqui, ó. Desligaram, aqui depois. Está parecendo que nem fizeram por Lula na ONU lá. É isso aí. Então é isso, vai acabar agora. É isso. É isso só. Desculpa. Eu falei, não consigo trazer tudo, é muita coisa. Então, eu sou assim, o pessoal aqui tem aula comigo até. Quando eu for falando, eu vou lembrando das coisas, vou falando. E é desse jeito. Mas é sempre um prazer ver suas apresentações, porque a gente aprende muito. Obrigado. É muito gratificante. Perguntas? Vamos lá. Começa tímido, mas geralmente aparece, né? Cadê a pergunta? O Júlio vai perguntar? Ah, não, tem alguém. Pergunta aí. Oi. Professor, tudo bom? Eu estou bom. Prazer ter te visto. Eu só via no LinkedIn. Muito bom. Ainda hoje, mesmo a nossa norma aí foi baseada no método dos Estados Unidos, existe alguma situação que as tensões admissíveis se mostram mais adequadas assim do que o Estado Unit? Mesmo que as duas ainda figurem na análise, por então, exemplo? No AISC, né? Então, o que ocorre? Hoje, na verdade, nem tanto, porque o americano, ele calibrou, né? Um lado com o outro. Então, vou dar um exemplo de uma coisa simples. Sabe quando você tem sua carga permanente com vento? Antigamente, o americano trabalhava até com 0,1, era 1 e 1, na tensão admissível. Hoje, na tensão admissível, a carga permanente entra com 0,6, justamente para calibrar. Então, dá a impressão
que é assim, eles tentaram calibrar as duas normas, mas eu ainda falo, e falo para todo mundo quando eu estou dando aula, que não tem sentido hoje, porque o estado limite último, obviamente a confiabilidade é muito melhor, porque você vai fazer o quê? Você está ponderando a carga, né, de alguma maneira. Então, de alguma maneira não, ponderando de uma maneira mais real. Não que antigamente a gente não ponderasse, que a gente até fazia isso. Lembra quando eu pegava, eu vou considerar, por exemplo, carga permanente, mais sobrecarga, mais meio vento, mais a frenagem. Quando você estava pondo esse meio vento, no fundo você estava ponderando também. Mas era uma coisa que ficava meio assim, um fazia de um jeito, outro fazia do outro. Então, eu acho que, em termos de diferenças, hoje tem pouca. Onde dá diferença, eu vejo diferença para o estado limite último, que ajuda. Por exemplo, vigamista. Vigamista isso é batata. Lá ganha, o estado limite ganha mesmo. Por conta de quê? Porque primeiro você trabalha com o módulo plástico, né? Então você já ganha muito lá embaixo. E aí, na tensão admissíveis, a gente trabalhava com o módulo elástico e já perde também. Então, eu acho que tem muita coisa calibrada, né? Mas eu sou a favor do estado limite último. No começo, a minha transição também não foi fácil, porque eu comecei a trabalhar, não sei se quem aqui já viu, eu comecei a trabalhar, na minha época chamava FBX, FA. FBX era tensão à flexão, FA era tensão à compressão, era desse jeito. Era mais fácil? Tinha umas formas que era 2 palitos. Para calcular FLT, era 2 palitos calcular. Ficava rapidinho. Quando entrou estado limite útil, eu também não gostava. No começo eu não gostava. A gente tem resistência. Quando a gente começa a pegar um negócio novo, tem resistência. Até eu comecei a ver que é muito melhor mesmo. E uma coisa importante, só para terminar, que eu até acabei de falar, falei com os alunos lá, falei, a gente sempre calcula as estruturas, né, no regime linear, na verdade, elástico. Estruturas de pequenas deformações. E a gente trabalha sempre abaixo do tensor de escoamento. A pessoa tem que falar assim, estou trabalhando no estado limite último, pensa que está trabalhando plastificando, não está. Cálculo plástico não tem nada a ver com isso. Pode ver que se você pegar o ELU da nossa norma, não tem aquele coeficiente tal do 0,9, porque é o 1,1 nos Estados Unidos, desculpa, o 1,1 na nossa norma brasileira, que é o 0,9 nos Estados Unidos. O que a gente faz? A gente ponderou as cargas, mas chegou mais perto do escoamento. Essa foi a ideia. Antigamente, no estado na tensão admissível, o coeficiente era 1,67. Hoje o nosso coeficiente em média para flexão, para flexão, é 1,1. A gente está chegando próximo do escoamento, mas não estamos passando o escoamento. Então, o nome às vezes confunde. O estado limite último, essa semântica não ficou legal. Talvez a maneira que o americano coloca, que é o Load Resistance and Factor Design, fica melhor. Porque senão o estado limite último, as pessoas imaginam que o pessoal pensa que é cálculo plástico, e aí cálculo plástico é outra coisa. Nem em sismo a gente às vezes faz, a gente não usa assim, a gente usa os coeficientes para reduzir, não faz o cálculo plástico perfeito, exatamente como devia ser. Então é isso, para terminar. Não sei se te ajudou, Frederico. É Frederico, né? É isso aí, valeu. Então tá bom. Tenho uma pergunta. Pode falar. Eu tive o privilégio de trabalhar junto com o Vitelli, nós fizemos uns projetos dos quais eu me orgulho muito de ter participado junto com você. Mas uma coisa que eu percebo é que, como você falou na apresentação, a ligação ao momento a gente corria, né? A gente não gostava de calcular. Sim. Né? Mas tinha um jeito simplificado. Isso, sim. Mas normalmente a gente fazia bem simplificado o projeto e deixava muito a parte das ligações para o próprio fabricante da estrutura metálica. Os projetos normalmente, né, quando não era de um fabricante... Eu não podia, porque onde eu trabalhava lá... Era um fabricante. Não. Antes de trabalhar no fabricante, eu vou dizer o nome até, né? Eu trabalhei na Ecopoli durante 11 anos. E lá, toda ligação a momento tinha que ser mostrada. Então a gente calculava a ligação ao momento, tá? Era obrigatório fazer. Então eu acostumei assim, mas o que você falou é verdade. Muitas vezes deixa tipo assim, quando é muito complicado, o cara fala assim, não, deixa que o fabricante resolve. E ao longo da sua apresentação, em vários momentos você alertou, toma cuidado com isso, veja, isso aqui pode dar problema. Na maioria dos casos, eu sempre estava relacionado com a ligação. No caso da escada, que foi usada como contravetamento, a pessoa foi lá e detalhou com furo alongado, né?
Então, aqui fica claro a importância do engenheiro calculista fazer o cálculo das ligações, e hoje a gente tem uma ideia estática que facilita demais esse trabalho, né? O que antes, assim, eu era obrigado a fazer, né? Hoje a gente vê os pessoal usando ideia estática se divertindo, não é? A gente tem umas pessoas aqui que usam e falam, pô, é legal, né? É gostoso fazer isso. Então, para essa geração nova de engenheiros que está chegando, que tem uma ferramenta disponível como ideia estática, o que você tem de recomendação que você falaria para eles? Eu recomendo o seguinte, que vocês usem realmente o IDEA, mas dentro do IDEA tenha isso. Sabe a parte que eles chamam de... Não, como é que a gente fala? Quando tem o embasamento teórico. Tem que ler. Procurem entender o embasamento teórico. Entendendo o embasamento teórico, vocês vão e fazem. Porque às vezes, já aconteceu casos também, vou dar um exemplo, até uma vez coloquei no LinkedIn. Sabe quando dá o efeito alavanca? Às vezes, se a pessoa não conhece, a maioria dos engenheiros de metálica conhece, mas quem não conhece, o cara vai lá e calcula no IDEA. Aí fala, pô, mas tem uma coisa esquisita, pô, por que está dando esse resultado aqui no parafuso? Não devia, não é só pegar a carga e dividir e dar igual? Não é, porque, então eu acho assim, tem que usar, Júlio, tem que usar, mas sempre tem que estar com embate, tem que ler antes, sabe? Conhecer o que está colocando. E eu percebi que no IDEA, tem um local que ele dá isso, né? Na hora que você põe a memória de cálculo, ele fala, se você quer colocar com embasamento teórico junto, ele coloca. Então leiam também. Eu acho que vale a pena. Se divirtam, mas não a lida junto. Porque sem embasamento teórico, a pessoa às vezes pode interpretar errado. É isso. E aí vai falar, não, o software está errado, sabe aquelas coisas assim? E esse software realmente, em relação àquela questão de, acho que não sei se foi o Rodrigo colocou na outra aula, os elementos de contato. Cara, é muito bom isso. Antigamente, para botar um elemento de contato, tem que usar o ANSYS. O ANSYS, só na universidade fazia isso. Ninguém fazia isso. Ninguém ficava usando isso, ninguém. Né? Hoje, todo mundo consegue fazer. É muito rápido, né? É rápido. Então, eu acho legal. Até eu que tenho dificuldade, às vezes, de pegar, eu tenho aquela versão, como eu dou aula, a versão para fazer os testes, né? Então, é fácil, eu consigo fazer. E aí a gente consegue brincar mais. Eu acho que, para que serve o software? Só para terminar, porque eu nunca acabo nunca, né? O software o Mário Franco falou uma vez, para que serve software? Software serve para confirmar o que eu já acho que vai acontecer. É para isso que serve o software. Imagina, então por isso o engenheiro sabe mais ou menos, ele vai usar o software IDEA para ter ideia, para descobrir o que está acontecendo. Não é o contrário, apertar o botão para ver o software te dar a sua resposta. Não, você tem que confirmar. É para isso que a gente usa. A gente que é mais velho, às vezes trabalha com isso, gosta de usar, por causa que nós não tínhamos essa oportunidade. Né? Então a gente usa e a gente faz testes, é teste. No fundo fica fazendo um teste para poder melhorar. Essa é a ideia. Tá bom, gente? Bom, obrigado, viu? Não sei se ficou tão bom, mas ficou melhor aqui.